Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau e, cara, chegou o dia no qual a gente vai falar de Marcelo El Loco Bielsa. Se isso for um sonho, não me acorde, porque eu sou eu era Biel 7 na década de 90, quando era pivete, assim, e aficionado por futebol, buscava tudo relacionado à notícia de futebol que eu podia. E na escola, primeiro grau, eu e a molecada da classe, a gente gostava de montar a seleção do mundo. Era tudo um bando de nerd, assim, de futebol. E geralmente o técnico das minhas seleções do mundo, final da década de 90, começo da década de 2000, era o Bielsa, cara. Era o Bielsa. Porque eu era bem Bielsete. Eu não vou falar que eu larguei o bielcismo, mas eu fui me desapegando aos poucos, por conta enfim. Para quem não me conhece, eu sou o Manuel. Antes de começar a desenrolar o assunto desse vídeo, que eu já comecei um pouquinho, né? Peço para que você se inscreva aí no canal, ative as notificações e comenta aí, cara, o que vocês acham dessa especulação do louco Bielsa na Vila? Positivo, negativo? Tá dando uma baita repercussão, então por si só já é algo positivo. Bota o Santos nas manchetes, né? E eu tava pensando em fazer um vídeo só mais para frente, porque parecia que ia ficar só naquela especulação, mas ao que tudo indica, já houve uma primeira conversa, e essa conversa foi positiva, e alguns veículos de comunicação de fora do Brasil estão dando como negócio bem encaminhado. Então, para não perder, para, sei lá, não acordar amanhã com a notícia de que já foi anunciado e ter vários vídeos já dissecando essa chegada e a carreira e o trabalho do Bielsa, eu resolvi fazer agora. Como eu disse, cara, eu era Bielsete, uma vez Bielsete, sempre Bielsete. O Bielsa é um dos treinadores mais influentes da geração dele, influenciou inúmeros nomes, Pep Guardiola, Jorge Sampaoli, Pochettino, Simeone, Tata Martino, enfim, inúmeros treinadores, porque além de uma grande persona, ele é um grande pensador do futebol, né? Ele é um grande formulador de ideias do futebol. Ele é um cara que não se prende a uma fórmula. Ele tenta, se der errado, ele tenta de outro jeito, e tenta de outro jeito, e é um cara que está em constante conflito com as suas próprias ideias e próprias convicções, tentando problematizar elas e inovar, enfim. Às vezes ele acaba refém disso, acaba refém da própria loucura. Bom, a notícia foi publicada inicialmente no GE, e agora pouquíssimo eu li. Eu também vi o Ademir Quintino, um abraço para o Ademir, nosso amigo. Eu vi o Ademir Quintino falando numa live que havia sido feito um contato, só que até então estava um negócio meio frio, né? E eu achava que era uma cortina de fumaça, mas agora, recentemente, o GE publicou a seguinte matéria do Bruno Gilfrida, acabou de sair faz 50 minutos, tá? Santos avalia como positivo o primeiro contato com Bielsa. Técnico e clube planejam um novo papo nos próximos dias para tentar um acordo. Até agora, a Argentina não fez exigências que sejam consideradas impossíveis pela diretoria. O Santos ainda não se assustou com os valores, que já é uma surpresa, que já me deixa assustado. Até porque o Bielsa é um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Talvez ele ainda não tenha entrado na seara dos valores, enfim. O Santos avalia que os primeiros contatos com Marcelo Bielsa, alvo do clube para o lugar do demitido Lisca, foram positivos. O presidente Andrés Rueda, que acumula a função de executivo de futebol, é quem cuida das negociações com Bielsa. O técnico, bem diferente do habitual, não tem empresário, é ele mesmo quem negocia com o peixe. Bielsa não fez nenhuma exigência que fosse considerada impossível pelo clube. A expectativa de que ele deseje ficar responsável por todo o departamento de futebol e peça maior investimento na contratação de jogadores. O Santos, que não teve sucesso com nenhum executivo nos últimos anos, não vê muitos empecilhos na possibilidade de Bielsa liderar o departamento mais importante do clube. Com experiência, o técnico, aos olhos dos dirigentes, pode ser melhor do que os seus antecessores. O Bielsa é um grande formador de jogadores e um grande olheiro, um grande lançador de talentos, tá? O próprio Pochettino foi ele quem lançou no Newell's Old Boys. Por enquanto, as conversas entre Santos e Bielsa ainda estão em estágio inicial.
As partes não discutiram questões financeiras, por exemplo, e tempo de contrato. Isso é um empecilho, porque eu acho que quando entrar nessa seara, Rueda vai se assustar com os valores. Mas enfim. A expectativa depois dos primeiros contatos é que o Flaherty vire negociação nos próximos dias. Sobre Marcelo Bielsa, Bielsa está livre no mercado depois de deixar o Leeds United da Inglaterra, clube que comandou por 4 temporadas. Antes ficou por 6 anos na seleção argentina, de 99 a 2004. Também trabalhou no Lille, no Olympique de Marseille da França, na Lazio da Itália. Ele não chegou a trabalhar na Lazio, ele foi anunciado, mas não fez nenhum jogo na Lazio. No Atlas e no América do México, no Atlético de Bilbao da Espanha, no Newell's Old Boys e no Vélez Sarsfield da Argentina e na seleção chilena. E mais recentemente ainda, segundo o jornal AS da Espanha, o AS diz que o Marcelo Bielsa está a um passo de ser o novo treinador do Santos. Então, isso me empolgou bastante, cara. Me empolgou bastante porque, em primeiro lugar, para quem cogitava Luxemburgo e Leão, e tinha Lisca e Presunto, você ir para o Marcelo Bielsa é sonhar alto, é pensar alto. Eu falei no vídeo anterior sobre a renovação do Camacho que aquilo era um aceno de mediocridade. Você ir atrás do Bielsa é um aceno de grandeza, tá? É mirar alto. Por mais que o Bielsa tenha problemas, e eu vou tentar abordar eles aqui, o Bielsa é um treinador de impacto. E o Bielsa é um treinador que geralmente não, sempre começa os seus trabalhos muito bem. Muito bem, porque ele é um estudioso, cara, ele disseca o time no qual ele vai chegar, a realidade do time no qual ele vai chegar, o habitat aquele environment, e ele chega já causando impacto, sabendo aonde ele está pisando. E o Bielsa, ele pode causar esse impacto no Santos. Honestamente, eu acho que seria melhor, caso isso se concretize, que seja para 2023, que ele passe o resto do ano estudando o Santos, analisando a realidade do futebol brasileiro e pensar já em 2023, num planejamento para 2023. Agora, não basta só trazer o Bielsa, tá? Isso tem que vir acompanhado de investimento. O Bielsa é um cara que pede investimento, é um cara que pede reforço. Em todos os lugares que ele foi, ele pediu reforços. Inclusive, eu falei que ele não assumiu a Lazio, justamente ele alegou que a Lazio, que ele tinha dado uma lista, acho que de 7 jogadores, e que ele sentiu que a Lazio não ia contratar os 7 jogadores que ele pediu. E aí ele vazou. Antes, inclusive, de fazer a sua estreia. Quanto ao treinador, existe uma idolatria em relação ao Bielsa. Parte dela eu acho justificada, porque, como eu disse, ele é um pensador do futebol, um formador do futebol, um formulador de ideias, enfim, um cara que influenciou muita gente, toda uma geração e toda uma escola. Ele começa a carreira de treinador no Newell's Old Boys e começa de maneira espetacular, cara. Ele é bicampeão argentino e leva aquele time do Newell's à final da Libertadores, perde a final da Libertadores para o São Paulo do Tele, ganha o jogo de ida, perde o jogo de volta, perde nos pênaltis. E aí que ele ganha o apelido de louco. Embora ele seja louco nas estratégias e nas táticas, não tem nada a ver com isso. Nessa campanha do Newell's Old Boys na Libertadores, ele perde um jogo na fase de grupo, se eu não me engano, para o São Lourenço. Eu acho que é para o São Lourenço. Perde por 6-0. 6-0. O cara é 880. Assim, ou você assimila e dá bom, ou você não assimila e dá ruim. E o Sampaoli já mostrou isso quando ele veio para cá, né? Ele tomou algumas goleadas. Ele perde esse jogo de 6-0 e aí a torcida vai cornetar ele, tirar satisfação com ele na casa dele. Ele sai para conversar com a torcida com uma granada na mão e manda todo mundo embora. E a partir daí ele ganha o apelido de Eu Louco. Então não tem nada a ver com nenhuma estratégia ou tática elaborada dentro de campo. Depois do Newell's Old Boys ele vai para o México, ele trabalha no Atlas como treinador, como gerente de futebol, trabalha no América, não conquista nenhum título lá. Aliás, essa é uma máxima do Bielsa, tá? Ele só conquistou título mesmo no futebol argentino. Ele volta para o Vélez e aí ele conquista mais um título argentino em 98 e eu diria que esse é o último grande título da carreira dele. Esse é um dos poréns, tá? Da carreira do Bielsa, para mim.
Depois ele ganhou as Olimpíadas com a seleção argentina e depois ele ganhou, mais recentemente, a segunda divisão do campeonato inglês. Mas é isso. Em termos de título, é isso. Meus problemas, meus poréns, minha paixão ao bielcismo começou a ruir um pouco quando ele assume a seleção argentina, e ele começa muito bem na seleção argentina, só que aí na Copa do Mundo, cara, ele consegue eliminar aquele timaço da Argentina na primeira fase. Negócio revoltante, o grupo tinha Nigéria, Suécia, se não me engano, e Inglaterra. E aquele time era fantástico. Tinha o Zanetti, Pochettino, Samuel, Sorin, Simeone, Veron, Ariel Ortega, Cláudio Lopes, Batistuta, tinha o Crespo, se eu não me engano, o Gajardo era a reserva da seleção, Pablo Aimar, aquele Gonzalez, era um timaço, cara, um timaço, e ele conseguiu eliminar aquele time, aquela famosa Copa América do gol do Adriano Salvador, era o Bielsa, o treinador da Argentina, e esse jogo, eu atribuo muito ao Bielsa, a perda desse jogo. Ele tira o Tevez, que estava prendendo a bola lá no campo de ataque, no finzinho do jogo, e era só uma questão de passar o tempo, que a Argentina seria campeã, ele tira o Tevez, e aí o Brasil faz o gol, a jogada que começa com o Diego, inclusive. Vale lembrar que aquele era o time C do Brasil, tá? E era treinado pelo Parreira, mas enfim. O Bielsa faz um trabalho decente na seleção do Chile, na seleção da Argentina também, ele disputou a Copa América, ganhou as Olimpíadas. Na Copa do Mundo com o Chile, ele vai até as oitavas de final e é eliminado pelo Brasil, do Dunga. Depois dessa jornada por seleções, ele vai para o Atlético de Bilbao, na Espanha, e faz um baita começo no Atlético de Bilbao, assim, um futebol mega vistoso, um futebol que se renova, um futebol que se adapta ao adversário. Ele levou aquele time até a final da Liga Europa. Se eu não me engano, no caminho ele eliminou inclusive o Manchester United. Levou o time à final da Copa do Rei. Tomou 2 traulitadas nas finais dessas competições. Ele disputou a final da Liga Europa contra o Atlético de Madrid. Eu acho que já era do Simeone. E a Copa do Rio, eu não sei para quem ele perdeu. Não sei, acho que foi para o Barcelona. Enfim. Depois, nas temporadas seguintes, o trabalho dele não surtiu o mesmo efeito. E aí vai uma outra crítica ao Bielsa. E eu falo crítica, assim, como um Bielsete, cara, um eterno Bielsete. Eu adoraria ver o Bielsa na Vila. Os trabalhos do Bielsa, eles têm um certo prazo de validade. Assim, a longo prazo, eles acabam se deteriorando, ou por desgaste de jogadores, ou, enfim, por problema de relacionamento. O Bielsa é um cara com uma personalidade forte. Ele vai para o Olympique de Marseille, ele assina por 2 temporadas, fica só uma. Nessa temporada, ele chega, acho que em 5º, 4º no campeonato francês, diferente do São Paulo, que foi vice-campeão, né? E na temporada seguinte, ele pede para sair, alegando divergências. Iria para lá, vai dar essa treta, ele vai embora antes de estrear, alegando que a diretoria não ia comprar os jogadores que ele pediu. Vai para o Lille, não faz uma grande campanha no Lille, na verdade ele fica pouco tempo no Lille. E depois ele vai para o Leeds, que é onde ele faz uma campanha memorável, digamos, memorável, que era um time de segunda divisão que não subia, acho que, sei lá, quase 20 anos. E ele teve a oportunidade de subir em uma temporada, mas por conta do fair play, a mando dele, o time não sobe. O Leeds fez um gol quando o jogador do adversário que disputava o acesso com o Leeds estava machucado. Os jogadores do time adversário pediram para o Leeds parar a jogada, eles não pararam, fizeram um gol. O Bielsa interfere e manda eles darem um gol de volta para o adversário. Ganhou até um prêmio de fair play do ano. Naquele ano o Leeds não sobe, no ano seguinte eles sobem, ganham a segunda divisão. O primeiro ano deles na primeira divisão é um ano muito interessante. Não vou falar que eles fazem uma grande campanha, não fazem uma grande campanha, mas fazem uma campanha interessante, jogos muito interessantes. Os times do Bielsa são muito interessantes de se ver. E a temporada seguinte já não é boa. O trabalho já se desgasta, ele flerta com rebaixamento e tudo mais. Ele acaba sendo demitido.
E cá estamos nós. Eu realmente, sinceramente, não acreditava que ele fosse acabar sendo cogitado. Ele foi muito cogitado no Atlético de Bilbao. Esqueci o nome do presidente, do candidato a presidente, que falou que se eleito ia levar ele, acabou não se elegendo. E agora a gente tem essas notícias falando que as conversas foram boas, que o Bielsa está a um passo. Vamos esperar. Eu já estou quase 20 minutos falando. Se eu pudesse, eu falava mais. Posso falar muito sobre o Bielsa. Talvez eu faça uma live nesse final de semana para a gente trocar uma ideia mais dinâmica sobre isso. Comentem aí o que vocês acharam desse apanhado do Marcelo Bielsa. E comentem o que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, ativar as notificações, deixar o like para fortalecer o canal, é muito importante. E aguardar os próximos vídeos, que eu devo fazer um pré-jogo do Atlético Paranaense, não sei se domingo ou segunda. Jogo importantíssimo, a gente precisa ganhar esse jogo. Beleza? Até mais e pra cima deles.